O homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de mais terrível. A natureza deu-lhe o dom de não a poder ver, assim como de não poder fitar os seus próprios olhos. Não gosto de espelho. Minha autoestima era muito lá embaixo. Ficava apreensiva. Às vezes eu não me sinto confortável com o meu corpo. Só na água dos rios e dos lagos ele podia fitar o seu rosto. E a postura, mesmo que tinha de tomar, era simbólica. Tinha de se curvar, de se baixar para cometer a ignomínia de se ver. O criador do espelho envenenou a alma humana. Eu tinha uma grande resistência de tirar fotos, de aparecer em redes sociais. Não tirava a camisa em público. Cheguei a chorar várias vezes. Durante os últimos meses, contamos histórias de dezenas de pessoas que conseguiram abandonar os seus medos e conquistar novas virtudes. Também venceram o rótulo de doenças graves. Outras vezes conviveram com a negação do outro e até foram obrigadas a lidar com certas escolhas impensadas. Em algum momento elas tiveram coragem de trocar suas fraquezas por vigorosos traços de personalidade. É um processo árduo, muitas vezes doloroso, sabemos disso. A audácia de se enfrentar e se desconstruir, peça a peça, de abandonar aquilo que simplesmente não te serve mais, deve ser reconhecido no mínimo como um verdadeiro ato de bravura. Hoje eu estou aqui com a cara lavada. Hoje em dia eu vivo tranquilamente com a herpes, ela não me atrapalha, não me incomoda em nada. Graças a Deus, minha relação com a minha cicatriz é ótima. A dermatite me ensinou muito sobre amor próprio, sobre me aceitar do jeito que eu sou, sobre não tentar esconder o que faz parte de mim. As minhas olheiras, para mim, hoje não significam mais insegurança. O mais importante de tudo não é a gente buscar uma solução para acabar com a nossa doença, mas sim aprender a lidar com ela, aprender a conviver, a ressignificar isso. Mas essa questão da autoestima, eu resolvi deixar de lado, né? Porque não é o fim do mundo. A imagem pessoal nunca esteve tão em alta. Somos fotografados diariamente e o nosso rosto é o nosso principal avatar. Eu sou o Dr. Fábio Gontijo, médico dermatologista, e minha missão é promover melhora na saúde e na beleza da pele. A autoestima é a apreciação que uma pessoa faz de si mesma em relação à sua autoconfiança e seu autorrespeito. Através dela, podemos enfrentar desafios e defender nossos interesses. A autoestima é um conceito que pode variar bastante, de pessoa para pessoa. Cada um teve sua vivência, boa ou ruim, com seus sucessos, seus fracassos. Eu tive catapora aos 10 anos de idade. Isso afetou muito o meu psicológico. Eu fiquei muito mal porque é uma doença que deixa várias marcas no corpo e na fase da adolescência, isso afetou muito a minha autoestima. Eu não consegui usar roupa curta justamente por causa das marcas que ficou em meu corpo. Usei vários produtos, vários cremes para ver se clareava a mancha que ficou os tons desiguais na minha pele. Eu tinha muita vergonha de usar roupas curtas mostrando a parte que ficou machucado, porque ficava feio, eu achava que estava feio, que todo mundo ia falar da mancha que estava no meu corpo. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu tive um problema de pele muito comum, conhecido como micose de praia ou pano branco, e para os íntimos pitiarese vesicolor. E isso, apesar de ser um problema simples e bastante comum, me afetou de forma bastante negativa na minha vida. E o que me deixava triste é que as pessoas achavam que era contagioso, que eu era nojento, que eu não tinha higiene pessoal correta, sendo que não era nada disso. Era simplesmente um fungo que é bastante comum até, tanto que é popularmente conhecido como micose de praia. Porém, as marcas emocionais nunca foram realmente curadas. A prova disso é que até hoje eu ainda não gosto muito de praia. Foi muito difícil o meu caminho com a minha pele, porque quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu comecei a entrar mais na puberdade mesmo, na adolescência, e a minha pele não foi minha amiga. Eu tive muitas manchinhas decorrentes de acnes pontuais. Qualquer acne que eu tinha virava uma manchinha. E eu não conseguia, passou um ponto que eu não conseguia sair de casa sem maquiagem, eu não conseguia me olhar no espelho e me sentir bem. As pessoas costumam estar em situações diferentes. Alguns se cuidam demais
e tem prejuízo, por esse excesso, e outros pela falta, do autocuidado. O ideal é o equilíbrio. Eu particularmente já tentei me enquadrar em diversos padrões da sociedade, eu já tentei ser magra demais, eu já tentei ser musculosa demais e tudo isso foge do meu biotipo. Eu tenho um biotipo de uma pessoa mais magra, porém com certa definição. Em um momento da minha vida eu não queria ter definição nenhuma e isso fez com que eu tivesse um sentimento de frustração absurdo, que eu fizesse loucuras para conseguir alcançar esses dois extremos de corpo e prejudicou bastante minha saúde. A origem da nossa baixa autoestima está na tendência humana em dividirmos o mundo artificialmente entre normal e anormal, criando níveis de aceitação e repúdio para as condutas e formas que não estejam dentro de parâmetro arbitrariamente escolhido pelo tecido social. Esse padrão criado é uma idealização a qual ninguém corresponde. Uma ilusão que massacra o indivíduo e nos sujeita a uma culpabilização por não atingirmos os ideais criados. São cicatrizes que eu levo pro resto da vida por tentar me encaixar em padrões. Quando eu paro pra pensar hoje em dia, não era nem o que eu achava bonito, sabe? Eu só via as pessoas falando que aquilo era bonito e eu coloquei na minha cabeça que aquilo era bonito. Minha autoestima, principalmente quando eu não conseguia atingir esses objetivos, ela ficava horrível. Eu me denegria o dia inteiro, eu ficava falando coisas ruins pra mim, coisas que eu jamais falaria pra uma amiga minha, mas eu falava isso pra mim mesma. O mundo em que vivemos ele é sustentado pela competitividade e isso nos faz acreditar que o nosso próprio sucesso pessoal ou profissional só será alcançado quando superarmos o de outras pessoas. Mas a gente tem que ficar atento, porque da mesma forma que mentir para os outros é prejudicial, mentir para nós mesmos também nos faz cair em situações complicadas. Eu passei por uma transformação, uma mudança muito grande, de uma perda de 45 quilos, e durante esse processo, após esse processo, eu sofri com uma falta de identificação, eu tive uma crise de identificação, de não conseguir me enxergar. Eu me vi me encaixando em diversos padrões, impostos pela sociedade e de diversas coisas que nos rodeiam. E nesse momento eu tinha percebido que eu já não era mais eu. E aí, foi só aí que eu percebi o quanto eu consegui olhar os meus detalhes e olhar pra mim mesma. E conseguir mudar aquela percepção que eu tinha para um amor próprio. Na prática da vida, somos lembrados justamente pelas características que nos diferenciam. Alguma cicatriz ou pinta, a cor dos olhos, da pele, dos cabelos, uns mais baixos, outros mais altos, calvos, aos que usam óculos ou aparelhos dentários. Essa intolerância à diferença faz com que sejamos refratários aos sentimentos do outro e também cria em nós sentimentos de rejeição às nossas características particulares. O resultado final é a criação de sérios transtornos em nossa autoestima e complicações psicológicas que alguns carregam por toda a vida. Foi só quando eu percebi que quando eu tentava me encaixar eu sumia, que eu comecei a ter um olhar mais cuidadoso para os meus detalhes, para as minhas características, até porque são elas que nos tornam único. E eu acho que todo mundo consegue fazer esse trabalho, é um pouco complicado, é um trabalho demorado, mas se você conseguir se olhar com bons olhos e se você for trabalhando o amor próprio, esse processo de amor diário, você vai conseguir se libertar dessa questão de tentar se encaixar em padrões que não existem. Não existe a beleza ideal, não existe o corpo ideal, não existe nada ideal. Nós somos diferentes e somos bonitos com todas as nossas diferenças. Hoje eu me sinto livre de conseguir me olhar desse jeito, me amar cada detalhe. Para revelar sempre sua melhor versão, procure eliminar a culpa, abraçando cada vez mais a leveza de ser livre. Não se compare ao outro. Cada ser é único, complexo, cheio de dores e experiências e felicidades. Seja sincero consigo mesmo, seja grato e comemore suas vitórias. Devemos o nosso agradecimento a cada um que prestou o seu depoimento. Certamente vocês inspiraram muitas pessoas com seus exemplos e sabedoria adquiridos. Agradecemos também aos que nos acompanharam nesses 16 sábados e nos impulsionaram com palavras de incentivo. A partir do próximo ano, vamos contar histórias de pessoas que sofrem com doenças de peles raras, porém não menos importantes. Vamos colocar holofotes em vidas que seguem muitas vezes esquecidas e que, assim como a transformação de uma borboleta, merecem sim conquistar a sua melhor versão. Nos vemos na segunda temporada.